Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um pouquinho mais de carreira acadêmica. E a pergunta, ou melhor, esse vídeo é em base da pergunta da Drica Latoya. Drica, muito obrigado por sua participação aqui no canal. Você sempre contribui com perguntas fantásticas e de interesse de muitas pessoas. A pergunta é: você poderia falar sobre como podemos fazer para trabalhar em uma universidade particular? É só enviar o currículo e eu tenho que falar com alguém. Então vamos lá. Nos últimos anos, as instituições privadas de ensino superior no Brasil tomaram a maior parte, especialmente pelas possibilidades de parcerias públicos-privadas, ou seja, participação do governo em programas como o FIES, como Educa Brasil, como outros programas, que permite que verbas do governo sejam pagas às instituições privadas. Isso fez com que as instituições privadas tomassem uma característica diferente. Existem hoje muitas organizações que fazem parte de grandes conglomerados, de grandes grupos, como o pessoal do grupo Anhanguera, o pessoal do grupo Vencer. A da Anhanguera pertence ao Croton, que também tem outras instituições. Enfim, isso fez com que as instituições, Drica, passassem a ter uma característica organizacional. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos, por exemplo, um modelo de admissão nas empresas no Brasil. Desta forma, nós também não temos um modelo de admissão nas empresas privadas do setor da educação, o que as instituições hoje particulares, elas acabam se enquadrando nessas características. Então, elas são empresas privadas do setor de educação, algumas limitadas, algumas ainda de família, mas nós estamos passando por um cenário diversificado. Mesmo assim, existe uma abertura de mercado, onde a instituição vai escolher ou vai delimitar as formas de contratação. Eu já vi algumas instituições, alguns recursos humanos dessas instituições anunciarem vagas na Cato, por exemplo. Existem outras que anunciam as vagas no próprio portal da instituição. Existem algumas que você tem que ficar acompanhando. Você entra no site e aí tem uma abinha chamada assim, seja um colaborador. E aí você entra, preenche uma ficha e deixa lá, com seu Lattes, tudo. Quando eles precisarem, eles vão nesse caminho. Existem outras ainda que abrem processo de seleção, igual as outras empresas. Anunciam, abrem o processo, tem aqueles períodos, aquelas características, algumas até fazem editais, que é para você se inscrever no processo de seleção de acordo com o edital que está sendo lançado. Claro, redes de relacionamento ajudam sim, mas hoje em dia já não são prioridade absoluta. Eu já conheci pessoas que conseguiram entrar em instituições diversas por métodos diferenciados. Agora, é claro, é bem mais fácil, por exemplo, às vezes você está num mestrado ou num doutorado aqui no Brasil e anunciar ali no grupo, se colocando à disposição e alguém te indicar. Esses mecanismos são usados e são formas, são ferramentas estratégicas para você ingressar nesse mundo superior, válidos tanto quanto os outros métodos. Por isso que às vezes quando as pessoas resolvem fazer mestrado, doutorado fora do Brasil, acaba não sendo muito interessante no sentido de que, primeiro, que a grande maioria não é reconhecido aqui no Brasil. Então, você vai ter dificuldade nesse processo de convalidação que talvez não valha a pena. O segundo outro grande motivo do porquê o mestrado seria interessante, o mestrado e o doutorado a critério presencial, também é um dos requisitos é a própria rede de relacionamentos. Quando é presencial, você fica muito mais enganjado, você conversa, tem aquele período pré-aula, pós-aula, às vezes você vai tomar um café ali com alguém de turma, você conhece os pesquisadores, isso acaba sendo bastante válido para você que quer ser professor universitário, se ingressar no meio. É claro que no período que nós estamos, praticamente não estão existindo aulas de pós-graduação, de mestrado, doutorado presenciais. Fica, então, o mecanismo online. Mas para critério de, como você colocou, de conhecer, de fazer rede de relacionamento, de se enturmar, é muito melhor presencial. Mas, se tratando
de organizações privadas, existem vários mecanismos de ingresso que você tem que pesquisar de instituição por instituição. Lembre-se que você tem que entender um pouquinho dessa formação institucional. Então, você tem as instituições de ensino superiores públicas, que aí eu fiz um vídeo, tem um site de editais para essas instituições, tanto para professor visitante, quanto para temporário, quanto para outros tipos de aula. Tem as instituições de pequeno porte, que são instituições educacionais de ensino superior. Algumas chegam até a ser universidades, mas são de pequeno porte porque são familiares. E aí os processos são, nesse caso, você ir falar com alguém, se for numa cidade pequena, pode até funcionar. E existem casos das grandes instituições, dos grandes grupos de ensino superiores, como, por exemplo, o Grupo Croton, que compõe uma das suas instituições, são as instituições da Anhanguera, você já deve ter ouvido falar, e no caso dessa instituição, entra-se, eu acho que quase por um processo de edital, ou um processo um pouco mais elaborado quando ele é aberto, assim, não é indicação. Então, quando você está falando de ingressar para dar aula no ensino superior, é interessantíssimo você entender qual é o ensino superior que você está querendo lecionar, que você está querendo participar e entender a formação dessas instituições até para você decidir qual é a melhor estratégia para você. Eu sempre falo, e eu gosto de colocar isso na minha vida, e em todas as pessoas que eu tenho contato e tenho aplicado isso, tem funcionado muito bem. Considere o que é melhor para você, de acordo com sua realidade. Então, por exemplo, se você tem disponibilidade de mudar, se você quer uma carreira mais sólida, se você quer uma carreira de pesquisa mais sólida no sentido de seguranças, né, de garantias contratuais, vale um concurso público. Se você acha difícil para as regiões que são mais requisitadas, tente uma mais longe. Se você não tem essa condição, se você precisa estar perto de onde você mora, você tem vínculo, filhos, família, não tem como sair, mapeie as instituições que estão ao seu redor, aonde você gostaria, e comece a tentar vínculos nessas instituições. Conhecidos, veja se você consegue ver se tem algum grupo de pesquisa para você entender o ambiente. Entre no site, veja as contratações, veja se tem edital, veja se tem aquele bloquinho do trabalho conosco. São todos mecanismos e ferramentas estratégicas que você vai aplicar de acordo com sua realidade. Às vezes, eu quero entrar num grande grupo. Ok, às vezes esses caminhos que são mais relacionais são mais interessantes. Tem outros que são mais documentais, mais burocráticos, para você pode ser mais interessante. Tudo vai depender da sua realidade para você traçar uma estratégia. Então, o que eu falei aqui, ele cabe para muitas pessoas, né? São palavras que cabem, são métodos de ingresso que cabem para muitas pessoas, mas para outras pessoas tem que mapear um pouquinho melhor, entender o cenário onde você se encontra para poder fazer essas tomadas de decisões. Existem ainda, eu lembrei agora, e é importante falar porque eu tenho uma aluna que ela dá aula assim, ela se especializou em gravar aulas para as instituições. Então, o que acontece? Tem muitas instituições hoje online, de ensino superior, que estão migrando para totalmente online. E o que essas instituições fazem? Elas contratam professores, retêm o direito de imagem para dar aquela matéria. E aí ela fica dando aulas diversas de uma para outra, só nesse sistema online. E aí ela não acompanha de fato o aluno e não fica na sala de aula, porque quem fica mesmo são os tutores. Então ela vai ceder aquela imagem daquela aula. Existem ainda essas possibilidades que você pode pensar para ingressar no ensino superior, tá ok? Espero ter ajudado. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e seus comentários, porque isso faz com que o conhecimento chegue de forma mais dinâmica a todo mundo que precisa. Um grande abraço!